Jornalista tenta investigar os trolls russos e recebe ameaças de morte. A jornalista finlandesa Jessica Ahr não imaginou o que sofreria em carne própria ao pretender se informar sobre o exército de trolls russos. Ela própria acabou contando ao jornal Clarín de Buenos Aires os inesperados desagradáveis que lhe aconteceram após ter tentado penetrar o mundo dos propagandistas pró-Kremlin nas redes sociais. Ela não imaginou que ingressaria numa guerra invisível onde as táticas consistem em assediar, desalentar, intimidar e caluniar. O centro do campo de batalha é as redes sociais, onde os trolls, usuários contratados para assediar, criticar ou provocar, criam contas ou perfis falsos, inventam seguidores, multiplicam ataques reproduzindo-os em outras contas ou perfis fake, falsos, mentindo sem remorso. Não se trata de uma pura novidade. Isso já existia no jornalismo. E segue existindo, mas de um modo potencializado pelos recursos tecnológicos. Da versão antiga desse abuso falou o grande pensador católico Carlos de Laet, presidente da Academia Brasileira de Letras, em 1902. Tirania da imprensa. Sim, tirania da imprensa. Contai o número imenso de homens que não figuram, que não podem figurar na imprensa. Contai, por outra parte, o minguado número de jornalistas, e dizei-me se não se trata do temeroso predomínio de um grupinho de homens sobre a quase totalidade dos seus concidadãos. E que poder exerce esse grupo minúsculo? Enorme. Veja mais em Professora da Sorbonne denuncia a ditadura sutil e implacável da mídia. Os combates nesse campo foram sendo adaptados à era digital e às redes sociais enquanto os jornais e revistas impressos vão fechando um após outro. O jornalismo velho estilo estrebucha e polemiza contra o exército dos trolls fautores de um mundo de falsas informações. Mas, está perdendo a hegemonia. A jornalista Jessica Ahr trabalha para a YLE, ou Yles Radio ou, a rádio estatal finlandesa, e ganhou o Prémio Bonnier de Jornalismo, uma espécie de Pulitzer sueco. Ahr conta no artigo A Guerra no Ciberespaço, propaganda e trolling como ferramentas de guerra que a Rússia tenta manipular as redes sociais, e seu novo instrumento bélico são os trolls. Jessica quis saber até onde esse exército sem rosto articulado pelo Kremlin modificava a opinião pública finlandesa. Ela estava acostumada ao sistema democrático onde não deixa de haver opiniões falsas e perfis anónimos que tentam influenciar o debate público até com marketing, mas que agem no respeito de certos limites. Mas Jessica descobriu outro mundo, o do trolling teledirigido por Moscou, que não tem regra nem moral. Na investigação, descobriu que algumas vitórias consistem em ameaçar as pessoas até o ponto de silenciá-las e manipulá-las com uma mistura de verdades e mentiras. O pior achado foi que muita dessa gente virava propagandista após ter sido submetida à desinformação do Kremlin, inclusive pessoas bem educadas passaram a difundir mensagens de ódio criminal como verdades. Segundo Ahr, os trolls visam sobretudo converter os jornalistas em seus mensageiros. Infiltrar a mídia foi uma cobiçada meta das redes soviéticas no tempo da Guerra Fria. A URSS se destacou pela sua habilidade em penetrar os órgãos jornalísticos ocidentais, até os mais respeitados, e pô-los a trabalhar pela causa comunista. Por isso, para Arno, o jornalismo deve voltar a ser fiel aos fatos, conferi-los e preservar a confiança da opinião pública. Desse modo os trolls não poderão destruir a verdade. Mas isso é precisamente o que não está acontecendo. E a grande mídia, com um viés cada vez mais esquerdista, vai se extinguindo no desprestígio e no desinteresse, perdendo cada vez mais a confiança do público. Sem querer mudar esse viés, ela tenta abafar as redes sociais. Mas o problema da oposição mídia tradicional enviesada às redes sociais intoxicadas de fake news não se resolve um abafando o outro. Tratar-se-ia de ganhar a confiança dos leitores com informação séria. Nessa disputa turba, prospera o exército de desinformação russo, com uma máquina que produz falsos, até delirantes, mas seletivamente direcionados. Curiosamente, os superpoderes midiáticos que debateram contra as redes quanto essas ecoam o conservadorismo ambiente, silenciam meticulosamente a existência da guerra da informação de Putin e camaradas. A repórter finesa acha que os trolls estão minando a confiança dos usuários das redes sociais. Na medida em que os trolls podem pôr em circulação suas mensagens de ódio, Facebook, Twitter e YouTube verão como as pessoas civilizadas abandonam suas plataformas. A fábrica de trolls russos montou uma máquina para explorar Facebook em favor de sua propaganda. O fundador da rede, Mark Zuckerberg, encomendou uma investigação oficial. Ahr viajou a São Petersburgo e Moscou, onde localizou as granjas de trolls, grupos de pessoas recrutadas com anúncios como procura-se especialista em redes sociais, ou operadores de internet, ou gestores de conteúdos, ou redatores para turnos diurnos e noturnos. Os anúncios prometem um emprego bem pago a tempo completo. Conheceu os bots bubbles ou bolhas robóticas que promovem perfis multiplicando as curtidas ou comprando seguidores nas redes sociais. Mas Ahr não estava numa democracia.
Sua atividade foi detectada e sua vida passou a ser alvo de ataques e ameaças selvagens. A jornalista russa Alexandra Garmazapova, de Novaya Gazeta de São Petersburgo, conseguiu ingressar numa fazenda de trolls e descobriu como funcionava. Cada troll escrevia 100 comentários por turno, desde diversas contas falsas e com o mesmo tom de assédio, ameaça e mentira. Alexandra recebeu ordem de escrever mensagens difamatórias contra políticos russos, opositores de Putin. Não se sabe o que foi de Alexandra. Mas a paga a conta até hoje. Os serviços secretos russos tiraram à luz episódios de seu passado e os expuseram nas redes sociais. Os seus conhecidos acabaram acreditando em falsidades publicadas contra ela, que ela seria uma espiã e narcotraficante, por exemplo. As ameaças pessoais se multiplicaram. Uma sigla em inglês passou a sintetizar o objetivo dos trolls desencadeados contra ela: FUD, medo, incerteza, dúvida. A velha estratégia desmoralizadora que, adaptada à era virtual hoje, é usada por um exército sem rosto às 24 horas com total impunidade.